Você acha que esse educativo pode ajudar o seu aluno a conquistar o handstand walking? É esse tipo de educativo que acaba prejudicando a evolução do seu aluno. Você sabia disso? Quantos alunos você tem? Agora, quantos alunos fazem pull-up? E última pergunta, quantos alunos fazem handstand walking? Eu não tenho uma bola de cristal, mas eu tenho certeza que a maioria dos seus alunos faz mais pull-up do que faz handstand walking. E se você quer saber o porquê que isso está acontecendo, porque o número é tão diferente, fica comigo até o final desse vídeo. Eu sou a Nath Cardoso, especialista em ginástica aplicada ao CrossFit e criadora da metodologia Gináticos. Hoje eu vou te mostrar como você faz para os seus alunos começarem a enxergar o mundo por outro ângulo e sem usar esse educativo arcaico de usar o PVC. Quantas vezes por mês você coloca educativos e progressões de handstand walking para o seu aluno? Menos de 4, né? Uma das razões para o seu aluno não estar conseguindo fazer handstand walking com a mesma frequência que ele faz pull-up é que você acaba não colocando tantas vezes na parte técnica ou até no WOD. Quando se trata de pull-up, você capricha na técnica, você coloca sem medo, pelo menos uma vez por semana dentro dos WODs e na parte técnica também. E quando se trata de handstand walking é uma vez por semestre e olha lá. Mas eu sei por que você faz isso. Você não sabe que educativos e que progressões usar. Você se sente inseguro para dar aula e acaba passando isso para os alunos também. E aí quando você resolve usar a cada 6 meses, você usa o mesmo educativo arcaico de ficar fazendo o seu aluno encostar no PVC. E aí passa o dia inteiro dando esse tipo de técnica, chega no final do dia, dá 3 tapinhas nas próprias costas e fala que você fez o que você podia e o que os seus alunos não conseguiram fazer handstand walking, porque afinal de contas é um movimento muito complexo. A primeira coisa que a gente tem que levar em consideração a esse respeito é que os educativos, como o próprio nome fala, ele tem que educar o movimento. E partindo desse princípio, só dele, e sem levar em consideração o resto todo, a gente já tem que entender que esse educativo de fazer o seu aluno ficar procurando o PVC enquanto ele anda de cabeça para baixo não vai educar o movimento dele, e sim deseducar. Ou seja, esse educativo vai educar o seu aluno a ficar desequilibrando e procurando um apoio, sendo que no movimento real ele não vai ter. E isso vai fazer com que ele só tenha segurança quando você estiver lá na frente e o PVC também. Quando você não estiver lá, ele não vai sentir o PVC, ou seja, a probabilidade dele se machucar é ainda maior, porque ele vai procurar o PVC, como não vai ter, ele vai tombar. E aí, você pode virar para mim e falar, Nath, mas qual educativo então eu vou colocar para o meu aluno para ele sentir a segurança de fazer o movimento? Tem aluno meu que nem consegue virar de cabeça para baixo na parede. E eu quero que você entenda que não é... A gente tem muita ânsia em fazer o aluno conquistar o movimento e a qualquer custo, só para falar que ele fez, porque ele estava encostando no PVC ou se escorando no PVC e dando os primeiros passos, a gente acha que a gente ensinou handstand walking para o aluno. E isso é uma mentira. Isso não condiz com a verdade, tá? A gente tá, na verdade, dando uma falsa impressão para ele que ele anda. E ele não consegue andar sem esse apoio. Então a gente tem que dar condições para que ele consiga achar o eixo do corpo dele sozinho. Assim como um bebê faz quando começa a andar. Ele começa a se equilibrar e aos poucos ele começa a ter confiança de dar o primeiro passo, o segundo. Seria mais ou menos a gente enganar as nossas crianças lá quando a gente coloca bicicleta com rodinha. Então, a criança ela tem a impressão que ela tá andando de bicicleta quando tá com a rodinha. Só que a rodinha, na verdade, está sendo um apoio para ela. É a mesma coisa dela tá andando com uma tonquinha ou com um quadriciclo. E o que acontece normalmente quando, do nada, a gente simplesmente acha que a criança já consegue andar sem a rodinha e tira a rodinha? A criança cai. Por quê? Ela vai desequilibrar e não vai colocar o pé no chão. Ela vai ficar esperando que a bicicleta apoie ela sozinho. E é isso que vai acontecer com o PVC. Quando o aluno for cair, ele vai ficar esperando encostar no PVC e não vai saber cair. E vamos analisar as consequências. Quando a gente tira a rodinha da bicicleta, essa criança, no máximo, vai dar uma ralada no joelho. As consequências não vão ser maiores do que essa. Óbvio, se ele estiver andando numa linha reta. Agora, se, por exemplo, se for um adulto que estiver andando de handstand walking
e cair com tudo com as costas no chão, as consequências podem ser bem mais sérias do que um ralado no joelho. Então, não dá pra gente simplesmente ser negligente com isso. Mas, Nath, tá bom, então eu já entendi que não pode usar o PVC, a gente não deve usar o PVC na hora de apoiar o aluno lá no handstand walking. Então, como que eu faço para esse aluno começar a dar os primeiros passos se ele não tem coragem de fazer sozinho? Primeiro, a gente tem que entender em que estágio que esse aluno tá. Senão, a gente só vai ocasionar ainda mais problema, ainda mais medo nele. Então, primeiro, eu vou passar aqui alguns educativos que você pode usar para alguns tipos de alunos que você possa estar tendo aí. Nath, mas meu aluno não fica de cabeça para baixo nem na parede. Como que eu vou passar a técnica de handstand walking para ele? Por isso que eu não passo. Para esse aluno, a gente pode passar, por exemplo, Robot Toes Box, que é para ele começar a entender como que funciona a distribuição de peso e sem que ele fique de cabeça para baixo se expondo a um risco maior. Tá bom, Nath, meu aluno ele já até faz o handstand lá na parede, ele até consegue compensar um lado e o outro sem perder o movimento. Como que eu faço para começar a colocar um deslocamento para ele? Usando o velho e bom carrinho de mão. Só que presta atenção, o quadril tem que estar em cima do ombro, do cotovelo e dos punhos. Assim, ele já vai entendendo como metade do corpo dele tem que agir quando ele estiver em deslocamento. Tá bom, Nath, o meu aluno ele já consegue fazer um pouquinho de compensação lá para um lado e para o outro na parede. Eu consigo, quando eu coloco ele próximo da parede, ele consegue fazer um pouquinho de deslocamento até chegar na parede. Se eu não posso usar o PVC, o que eu uso então? Que educativo que eu uso? Um educativo que eu gosto bastante de usar é o educativo de se manter no mesmo lugar, só mantendo a compensação de um lado e do outro, a distribuição do peso de um lado e do outro. Se ele conseguir manter o corpo dele sem perder, né, o padrão de movimento e conseguindo andar no mesmo lugar, ele vai conseguir ter controle do movimento para quando ele quiser andar para frente, para trás, para o lado, fazer uma curva ou até um giro. Percebeu como os educativos acabam parecendo bastante quando a gente é bebê lá e começa a aprender a andar? Então, quando os bebês, né, começam a ter mais equilíbrio, eles ficam sentados, sozinhos, se equilibrando. Depois, eles começam a engatinhar. Depois, se equilibram em pé. E depois eles começam a arriscar os primeiros passos. Funciona da mesma forma. Então, Nath, mas tem criança que não engatinha, então eu posso sair de um educativo e pular para o próximo? Pode. Se o seu aluno tiver condições de passar para o próximo nível, tudo bem, não tem problema nenhum. Só que você tem que ter noção se ele tem condições de fazer isso. Agora, eu suplico que vocês comecem a introduzir esses educativos na rotina de treino dos seus alunos. Porque, como eu disse, só vai melhorar na prática. Fazer hoje e fazer daqui 6 meses de novo, que seja esses educativos que são bem mais eficazes do que aquele arcaico do PVC, mas mesmo assim, precisa de uma frequência, de uma consistência para o aluno conseguir ir assimilando um movimento por vez. Porque antes que você perceba, talvez você não tenha mais 6 meses para segurar esse aluno e ele já tenha procurado outro coach para ajudar ele a fazer handstand walking. Eu espero ter te ajudado a entender que os educativos de handstand walking não precisam ser um bicho de 7 cabeças. Então agora eu quero que você ajude os seus amigos coaches a também tirar, né, explodir a cabeça dessa forma. Não precisa ser nada tão complexo. Tem um processo para aprender. Então encaminhe esse vídeo para ele e até a próxima.